tarde, crianças, sejam bem-vindos ao nosso MC, Momento da Criança e SCM. É com muita alegria nós estarmos aqui, mais um domingo, mais um dia encerrado em nossas vidas, mais uma semana encerrada. Então que vocês estejam bem, eu estou com saudade de todos. Venham para a igreja de manhã, venham aqui para nosso MC de tarde e de noite vamos para a igreja. Então sejam bem-vindos ao nosso MC, Momento da Criança e SCM. Hoje nós estamos muito alegres porque nós vamos passar a mensagem do nosso Salvador para vocês e vocês ouvirem e prestar atenção. Hoje quem vai estar aqui sou eu, Mel, e tia Islene. Boa tarde, crianças, sejam muito bem-vindas ao nosso MC, Momento da Criança e SCM. Como o Mel disse, uma tarde de alegria, de adoração ao nosso Deus. Passamos a semana fazendo as tarefas de casa, as aulas online, ajudando o papai e a mamãe. E hoje, o dia do Senhor, é o dia de louvor e adoração. Então, estejam alegres, felizes e vamos adorar conosco aqui o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E para isso, vamos orar, Mel? Vamos, quando eu oro, meus pezinhos juntinho estão, cruzo os dedinhos da minha mão, baixo a cabeça, fecho os olhinhos em oração. Eu vou orar e vocês repetem. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Deus, muito obrigada por estarmos aqui na tua presença neste dia que tu criaste para a glória do teu nome. Nos abençoe com os cânticos, com a leitura da tua palavra com a leitura da tua e palavra com a história bíblica de hoje, para que cada criança louve o teu nome e seja edificado na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, crianças. Agora vamos ler a palavra do Senhor. Chegou o momento da leitura bíblica e hoje nós vamos ler um salmo lindo, maravilhoso, mais um salmo, o salmo de número 66. Pega a tua Bíblia e vem ler conosco. Salmo de número 66. Nós leremos apenas os 6 primeiros versículos, mas eu peço que você, depois do programa, você leia todo esse salmo, que é um salmo lindo, um salmo maravilhoso. Ou então você peça ao papai e à mamãe, se você ainda não sabe ler, para eles lerem com vocês esse salmo. Nós vamos ler o 66 do 1 ao 6. Eu vou ler os ímpares e Mel vai ler os pares, certo? Diz assim a palavra do Senhor: aclamem a Deus todas as terras. Salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Digam isto a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante a ti, canta salmos a ti, salmodiai o teu nome. Venham e vejam as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Convertei o mar em terra seca, atravessarão o rio a pé, ali nos alegramos nele. Amém, né? Que Deus nos abençoe com a sua palavra lida. Então este salmo vai falar, né, que o salmista ele passou por dificuldades, mas Deus o livrou. E uma dessas dificuldades que ele fala no versículo 6 foi quando eles estavam perseguidos por Faraó. Eles estavam sendo perseguidos pelo exército de Faraó. E o que foi que Deus fez? Lembra lá da história? Que Deus abriu o mar e fez o seu povo passar. E por isso nós devemos aclamar, que é
celebrar, honrar, saudar o nosso Deus com bastante alegria, com bastante entusiasmo. Por isso que a gente sempre está aqui muito alegre para adorar esse Deus, A gente tem que dizer que tremendas são as obras do Senhor, porque Ele fez maravilhas na vida do seu povo no passado e continua fazendo maravilhas na vida do seu povo nos dias de hoje. Então, vamos celebrar, vamos saudar, vamos louvar esse nosso Senhor, honrá-lo por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz. E agora chegou o momento de cantarmos ao nosso Deus, celebrarmos, adorá-lo por meio de cantos. Então, canta conosco. Nós vamos começar cantando: grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos. Vem conosco, canta conosco. A palavra de Deus diz que Ele é 3 vezes santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, louvado seja o nome do Senhor por isso, porque nosso Deus é um Deus santo, tremendamente santo. E nós vamos cantar agora Meu Coração Transborda de Amor. Por que, Melissa? Porque meu Deus é um Deus de amor. Canta conosco. Deus é um Deus de amor.
saber que o nosso Deus é o nosso Senhor, é o nosso pastor, e por isso nosso coração está cheio de alegria, cheio de paz, porque Jesus é a nossa paz, né? Louvado seja o Senhor por isso. Agora, crianças, vamos responder a tarefa da semana passada, né? Nós vimos aquela história linda sobre a cura de um paralítico. Como o Senhor Jesus foi bondoso para com ele, né? O curou, tanto fisicamente como espiritualmente. E a nossa tarefa foi vocês fazerem, desenharem ou cortarem, né, formas geométricas para vocês montarem uma casa, simbolizando a casa onde Jesus curou o paralítico, e assim responder algumas perguntas, né? Os menores deveriam colocar a palavra fé e perdão no telhado da casa, e os maiores deveriam responder algumas perguntas. E aí, Melissa vai responder para vocês nessa tarde. Tá certo, Tislene. Então, tia Debinha, né, passou no domingo passado. No domingo passado, a tarefa para vocês desenhar uma casa, colocar as perguntas no telhado e o tema, a cura do paralítico, o texto, Marcos 2, de 1 ao 12, versículo. Vendo-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Marcos 2, 5. Perguntas. 1. Por que precisamos ter fé em Deus? Hebreus 11, 6. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. 2. Por que precisamos do perdão de Jesus? Isaías 59, 2, Romanos 3, 23. Porque todos nós somos pecadores e os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, tomara que vocês tenham acertado, né? E agora é a hora de vocês verem a tarefa de vocês e a tarefa dos seus colegas. Então, preste atenção! Olá pessoal, eu vou apresentar meu trabalho. A cura de um paralítico. Marcos 2, de 1 a 12. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. 1. Por que precisamos ter fé em Jesus? Porque sem fé não podemos agradar a Deus. 2. Por que precisamos do perdão de Jesus? Porque todos pecaram e precisamos do perdão de Jesus. A cura do paralítico. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Marcos 2, 5. Perguntas. Por que precisamos ter fé em Deus? Hebreus 11, 6. Porque sem a fé é impossível agradar a Deus. Por que precisamos do perdão de Deus? Romanos 3, 23, Isaías 59, 2. Porque todos nós somos pecadores e nossos pecados nos afastam de Deus. E essa foi a minha atividade do MC. Vendo-lhes a fé, Jesus disse: Filho, seus pecados estão perdoados. Marcos 2, 5. Jesus vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Marcos 2, 5. A cura de um paralítico. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Marcos 2, 5.
amigos ajudando a um amigo que não podia andar. Ouvindo falar de Jesus, levaram-no, pois, para ele o curar. Chegaram a uma casa que estava cheia de gente, mas não puderam entrar. Pensaram então ao telhado subir. Vamos até lá! Ponha-se de pé. Quem o cura agora é a sua fé. É a sua fé. É a sua fé. É a sua fé. Muito bem, crianças, as atividades ficaram ótimas. Meus parabéns e continue assim, né, para vocês irem no caminho que Jesus quer de vocês. Então, vocês devem estar se perguntando, Mel, cadê a hora da história? Já tá vindo, mas antes a gente vai cantar a música. É hora de estudar mais uma linda história. Agora, crianças, vocês vão se acalmar, relaxar, sentar e prestar atenção na história que tia Islene vai falar. Então, preste atenção na história bíblica. Muito bem, crianças, então hoje eu vou estar aqui com vocês também ministrando a palavra de Deus ao coração de vocês. E hoje é uma história também muito marcante para nós. Mais um milagre do nosso Senhor Jesus Cristo. Daqui a pouco eu vou dizer o tema da nossa aula de hoje. Mas antes eu queria começar perguntando uma coisa para vocês. Vocês sabem quais são os 5 sentidos que nós temos? Eu acredito que os maiores já sabem. Se vocês sabem, vocês vão relembrar comigo. Os que ainda não sabem, vão aprender agora. Nós temos 5 sentidos: audição, gustação, olfato, tato e também a visão. Os 5 sentidos que nós temos. E a visão é um sentido, como os outros, muito importante. Mas o que é que a gente faz com esse sentido, com a visão? A gente consegue enxergar a luz do sol, a gente consegue enxergar o colorido dos pássaros, o colorido das plantas, das flores. Nós conseguimos ver as pessoas, conseguimos ver tudo que está ao nosso redor, conseguimos ver as calçadas, os buracos das ruas. Então, é muito importante esse sentido. Logo, quando a gente tem algum problema na visão, vai ficando muito difícil a nossa vida. Concordam comigo? Quando uma pessoa tem problema de vista ou não tem a visão, tudo fica mais difícil para essa pessoa. Por quê? Primeiro, ela não consegue ver nada
nada colorido. Ela não consegue ver o brilho do sol, ela não consegue ver as pessoas, ela não consegue ver algum perigo quando ela estiver andando. Ela precisa sempre de outra pessoa ou de algum objeto para poder andar, para poder se locomover. Então é muito difícil uma pessoa que não tem esse sentido. E vocês devem estar se perguntando, por que então, Tislene, a senhora está falando sobre o sentido da visão? Porque na época de Jesus existiam pessoas que tinham esse problema de visão. Pessoas que não enxergavam nada. Algumas eram cegas porque tiveram alguma doença ou tiveram alguma dificuldade ao longo da vida e ficaram cegas, né? Alguma guerra, alguma coisa, mas outras já haviam nascido dessa forma, já nasceram com esse problema visual, ficaram e eram, na verdade, já nasceram cegas. E a história de hoje é justamente sobre isso, né? O cego de nascença. Jesus cura o cego de nascença. E onde está baseada essa história de hoje? No Evangelho segundo escreveu João, o apóstolo João, capítulo 9. Depois que terminar essa história, vocês leem todinha, porque é uma história cheia de detalhes, muito rica. Então preste atenção para vocês aprenderem todo o ensinamento de hoje. Certo dia, Jesus estava andando, caminhando na cidade de Jerusalém com seus discípulos, né? Vocês sabem que Jesus sempre caminhava com os discípulos e muitas pessoas o acompanhavam também. Nesse dia não foi diferente. Então Jesus estava caminhando com os seus discípulos na cidade de Jerusalém. E aí eles olharam um mendigo, uma pessoa que pedia esmolas, sentado, e os discípulos olharam para ele, chegaram para Jesus e perguntaram: mestre, quem foi que pecou para esse homem ser cego de nascença? Foi ele que pecou ou seus pais que pecaram? Porque eles achavam que pelo fato dele ser cego, era fruto de algum pecado, ou dele ou dos seus pais. E aí Jesus olhou para os discípulos e disse: ninguém pecou, nem ele pecou e nem os seus pais pecaram, mas isso é para que fosse mostrado a glória de Deus, né? O poder de Deus na vida desse cego, né? As obras de Deus. Então Cristo estava querendo dizer ali que mais um milagre iria acontecer na vida daquela pessoa. E sabe o que foi que Jesus fez? Ele cuspiu na terra, pegou aquela terra com a saliva, fez, olha, um lodinho, uma lama, chegou para o cego e passou aquela lama nos olhos do cego. E aí disse para o cego assim: vá lá no tanque de Siloé, que era um tanque que tinha cheio de água naquele local, vá se lavar, né, e volte. E aí o homem foi nesse tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele provavelmente pediu ajuda a alguém, tendo em vista que ele era cego, ou algum instrumento que o ajudava a caminhar até esse tanque, que era chamado tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, quando chegou lá, ele pegou uma porção de água, lavou o seu rosto e quando a água bateu no seu rosto, sabe o que aconteceu? Ele abriu os olhos e começou a ver. Imaginem a alegria deste homem que desde que nasceu só via tudo escuro, tudo preto. Quando a gente fecha os olhos, a gente só vê preto. Da mesma forma era aquele homem. A gente não sabe a idade que ele tinha, a Bíblia não relata, mas com certeza já era um homem adulto, né? Acima dos 20 anos. Então ele passou a sua vida toda sem ver nada. Então imagina a alegria deste homem, olhar para as suas mãos, ver pela primeira vez, olhar ao redor, ver as pessoas, ver o brilho do sol, né? Ver o céu. Ele deve ter ficado maravilhado. E com certeza ele já saiu uma pessoa diferente dali.
né? Então já saiu levantando a cabeça, olhando as coisas, tentando ver todas as coisas que ele nunca tinha visto. Então deve ter sido uma alegria grande, muito grande. E aí, provavelmente, esse homem que antes era cego foi para casa, porque depois os vizinhos ficaram olhando para ele, o viram, não mais cego, e ficaram perguntando: o cego, aquele que era cego. As pessoas também que o conheciam ali, sentado, pedindo esmolas, né? Pedindo que as pessoas o ajudassem, porque ele não tinha como trabalhar. Como é que ele ia trabalhar se ele era cego? Então, as pessoas que o conheciam pedindo esmola ficavam: é ele? Será que não é? E uns diziam: é ele sim. Outros diziam: não, não é ele, mas parece com ele. E aí o homem, quando ouviu essa conversa, essa discussão, será que é, será que não é? Ele disse: sou eu. E aí as pessoas disseram: o que foi que te aconteceu? Você não era cego? Como foi que passou a ver? E aí ele disse: um homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e mandou que eu fosse me lavar no tanque de Siloé. Eu fui e passei a ver. E aqui estou eu, enxergando, vendo. Eles ficaram: como é que pode? Sabe o que foi que fizeram? Eles pegaram este homem e levaram para os religiosos da época. Lembra dos fariseus que tia Debinha falou semana passada que eles não gostavam de Jesus? Que eles faziam de tudo para provocar, pegar Jesus, para fazer alguma coisa que dissesse que Jesus não era Senhor? Pois é, esses homens, os vizinhos provavelmente, levaram o homem que antes era cego até os fariseus. Primeiro porque Jesus tinha curado este homem no sábado, e eles achavam que não poderia fazer isso no dia de sábado, não poderia curar as pessoas no dia de sábado. E também porque Jesus, ele fez lama, e para eles isso era considerado como um trabalho. Veja só, eles levaram o homem lá para os fariseus, e os fariseus, quando viram, disse: você era cego? E como é que você passou a enxergar? E aí ele disse: o homem fez lama, passou nos meus olhos, eu me lavei e estou vendo. E ele disse: como é que pode? Este homem é pecador, porque se ele não fosse pecador, ele não estaria fazendo o trabalho no sábado. Aí o homem que não era mais cego disse: bom, se ele é pecador, eu não sei. Eu só sei que antes eu era cego e agora eu vejo. E aí os fariseus disseram: e você? O que é que você acha que ele é? O que é que você diz que ele é? E ele disse: ele é um profeta. Então olha só, crianças, o homem já começou a dizer que Jesus era um enviado de Deus para fazer aquelas obras. O chamou de profeta. Mas vocês acreditam que os fariseus não ficaram contentes com essa história? Não se deram por satisfeitos? Pois é. Sabe o que foi que eles fizeram? Mandaram chamar os pais do rapaz. Vocês precisam dizer se esse homem, e quando os pais chegaram, eles disseram: me diga aqui, esse é o filho de vocês? Ele nasceu cego de verdade? E como foi que ele passou a ver? Os pais dele disseram: sabe o quê? Que esse é o nosso filho, sabemos que é. E que ele nasceu cego, também sabemos. Agora, como ele foi curado e quem o curou, nós não sabemos. Sabe por que os pais dele disseram isso? Porque eles tinham medo dos fariseus, eles tinham medo dos religiosos da época, porque os fariseus já tinham dito que se alguém dissesse que Jesus era o enviado de Deus, era o Messias, era o Cristo, eles iam ser expulsos da sinagoga, e a sinagoga era o local onde se aprendia a palavra de Deus, onde era lido o Velho Testamento, e eles aprendiam a palavra de Deus. Então os pais dele ficaram com medo. Eu não vou dizer quem foi que fez isso, porque senão eles vão nos expulsar da sinagoga. Aí os pais chegaram para os fariseus e disseram assim: bom, ele já tem idade, ele já é de maior. Vá e pergunte a ele o que foi que aconteceu, quem foi que os curou. Ele tem idade, perguntem a ele. Os pais não quiseram
dizer que era Jesus, que tinha sido Jesus que tinha curado aquele homem. Vocês acham que os fariseus ficavam felizes? Não ficaram felizes. Foram novamente no homem que antes era cego. Olha como eles eram insistentes. Em vez de agradecer a Deus porque o homem agora estava curado, não. Continuaram perseguindo o coitado do homem. E aí, sabe foi que eles disseram? Quem foi que fez isso com você? E como foi que ele fez isso com você? Aí o homem já estava cansado de responder a mesma coisa, né? E ele disse assim: eu não já disse para vocês e vocês não escutaram. Por que vocês querem saber a mesma coisa? E aí ele disse: vocês querem ser discípulo deles? Ixi, os fariseus ficaram muito irritados. Dizer que eles queriam ser discípulos de Jesus era uma afronta para eles. E eles disseram: nós não, discípulos são você, discípulo é você. Nós somos discípulos de Moisés. Esse daí a gente não sabe nem quem é. Aí o homem respondeu: vocês não sabem quem ele é? Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas aquele que teme a Deus e obedece a Deus, a este Deus atende. Né? Ninguém nunca ouviu falar que um cego de nascença passou a ver, e eu estou aqui vendo. Aí foi que os fariseus ficaram mais irritados ainda. E sabe o que foi que eles disseram? Você é nascido em pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram lá da sinagoga. Ai, difícil, né, lidar com aqueles religiosos, né, que em vez de dar glória a Deus, agradecer por aquela cura, não, ficaram insistindo em não fazer com que Jesus fosse visto como o Cristo. Mas a história não para por aí. O nosso Jesus, que é um Jesus bondoso, que é o bom pastor, né, que se preocupou com o homem, mesmo sem ele pedir para ser curado, e mandou ele ir lá no tanque de Siloé para se lavar e ser curado fisicamente, esse mesmo Jesus também quer nos curar espiritualmente. E foi isso que ele fez com o homem. Quando Jesus soube que ele havia sido expulso da sinagoga, Jesus foi ao encontro deste homem, foi procurá-lo. E quando ele o achou, ele perguntou: você crê no Filho do Homem? Jesus queria saber se a fé dele era uma fé verdadeira, porque ele já havia dito, né, que Jesus não era um pecador, porque Deus obedece, Deus atende aqueles que o temem, aqueles que o obedecem. Então Jesus perguntou para ele: você crê no Filho do Homem? E o homem disse: Senhor, quem é para que eu creia? Lembra que quando ele se encontrou com Jesus, ele não via nada. Então ele não sabia quem era Jesus, ele ainda não tinha visto o rosto de Jesus. E ele queria saber se realmente era aquele, né, que estava falando com ele. E Jesus disse: aquele que está falando contigo, aquele que é o Filho do Homem. Então Jesus se revelou para aquele homem, mostrou que ele não só é o homem que cura fisicamente, né, mas é o que cura espiritualmente. Ele é o Deus, o Filho de Deus, o Messias, o Cristo. Então sabe o que foi que o homem fez? Disse: eu creio, e adorou ao Senhor Jesus Cristo. Então olha que maravilha, crianças. O nosso Jesus, ele se preocupou tanto com o físico do homem, tirando a cegueira dele, como também o espiritual, tirando a cegueira espiritual, se revelando a ele, mostrando que ele era o Cristo, mostrando que ele era o Salvador. E quantas lições maravilhosas nós nos temos, né? Mais um milagre tremendo que Cristo fez na vida de um ser humano, e ele também faz na nossa vida. Primeira lição é que o nosso Deus, ele é um Deus bondoso, ele se preocupa conosco, ele se preocupa com a nossa vida, tanto a nossa vida física, quando nós estamos doentes, por exemplo, né? E ele vem ao nosso encontro, ele nos sara segundo a sua vontade, como também ele é bondoso para com a nossa vida espiritual. Ele vem e transforma o nosso coração, lava o nosso coração, tira o nosso coração de pedra e coloca um coraçãozinho de carne, um coração pronto para obedecer, para adorar o Senhor.
Outra lição que nós tiramos é a vida deste homem, o que ele fez. Ele não questionou quando Jesus disse: vá lavar o seu rosto lá no tanque de Siloé. Ele não reclamou, ele nem achou ruim porque Jesus colocou lama nos olhos dele. Vocês iam gostar se alguém chegasse e colocasse lama nos olhos de vocês? Ele não reclamou. E ele também não questionou Jesus: eu vou fazer o que no tanque de Siloé? Ele simplesmente obedeceu. E essa é outra lição maravilhosa que nós tiramos para nossas vidas. Quando o Senhor fala através da sua palavra, nós não precisamos e nós não devemos, na verdade, questionar. Nós precisamos obedecer. Aquele homem confiou plenamente em Jesus, plenamente no que ele havia dito. E nós precisamos confiar plenamente no que Jesus diz através da sua palavra. Então, quando ele falar uma coisa para a gente, não fique questionando, nem ache ruim, simplesmente obedeça, porque com certeza isso vai trazer consequências maravilhosas para a sua vida e também para a minha vida. Outra lição que a gente pode tirar com essa história: Jesus deu luz a vida daquele homem, né? Passou a enxergar, a ver o brilho das coisas. Por quê? Porque Jesus é a luz do mundo, né? Jesus é a luz do mundo. A palavra dele diz isso. Lá no capítulo 8, versículo 12, ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então o nosso Senhor é o Deus de luz, e quando a gente anda com Ele, a gente também anda na luz. E Ele diz: vós sois sal da terra e luz no mundo, lá no Sermão do Monte. Então nós também precisamos brilhar, mostrar para as pessoas as boas obras do nosso Deus, viver em santidade, em pureza, em adoração ao nosso Deus. Então eu espero que vocês tenham aprendido com essa história tremenda, né? Com essa linda história deste homem, que era um cego de nascença, que ninguém nunca tinha ouvido falar que um cego de nascença ficaria curado, mas Jesus, para mostrar o seu poder, o seu amor e a sua bondade, curou aquele homem e ele passou a adorar o Senhor, servir ao Senhor. Que vocês também possam fazer isso durante toda a vida de vocês. Adorar o Deus, porque Ele é o Deus da luz e o Deus que cura os nossos corações, nos livrando de todo pecado. Que Deus abençoe, que vocês possam ter aprendido mais uma lição aqui no nosso MC. E agora que vocês já aprenderam a lição, que vocês já tiraram aplicações para a vida de vocês, que a gente explicou aqui, chegou a hora do momento da oficina. Vem com a gente! Muito bem, crianças, então agora nós vamos para o momento da atividade, o momento da oficina. E hoje a tarefa vai ser uma só, tanto para os pequenos como para os maiores, certo? Vocês vão pegar uma folha, como de costume, e vocês vão escrever o título da nossa aula de hoje. Qual foi o título da nossa aula? A cura do cego de nascença, que está no Evangelho de João, capítulo 9. Depois vocês vão desenhar, ou imprimir, né, ou recortar, né, de alguma revista, a figura de uma lâmpada. Por que de uma lâmpada? Porque nós vimos que o homem ele passou a enxergar, né? E uma das primeiras coisas é o colorido, é a visão, né? É a luz que ele passou a ter. Antes era tudo trevas, agora ele passou a enxergar. E não só ele passou a ver a luz, né, física, como também espiritualmente. Então, nós vamos fazer essa lâmpada, né, um trabalho com essa lâmpada, mostrando, né, que Jesus, ele fez com que o homem enxergasse e ele também visse a luz, tanto a luz física como a luz espiritual, e mostrando também que o nosso Cristo, ele é a luz do mundo. Então o versículo que eu li agora na lição foi: eu sou a luz do mundo,
Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 8, versículo 12. Então, vocês escrevem o versículo, João 8, versículo 12, mostrando que Jesus, ele é a luz, né? E ele brilha nas nossas vidas, cada dia, cada momento. Então, vamos fazer um trabalho aqui com essa lâmpada, certo? Eu vou pintar um pouquinho. Eu vou pintar de amarelo para dar uma claridade nessa lâmpada, mostrando o brilho dela. Tem várias tonalidades de amarelo, né? Então vamos fazer aqui uma mistura de amarelos para ficar bem bonito nossa lâmpada. Jesus fez mudo falar, e até quem estava morto ele fez de novo viver. Olha! Eu não sei se vocês gostam de pintar, mas eu gosto muito de pintar. Eu gosto de pintar em casa. E eu acho que vocês devem gostar também. Pintei aqui a minha lâmpada. Vou pintar aqui o local onde a gente encaixa, né, ela, que é de outra tonalidade. Jesus não foi um homem nada comum, fez um monte de milagres incomum. Seu poder não encontro em lugar nenhum. Para deixar a minha lâmpada mais bonita, eu vou botar glitter. Fez tempestade parar, leprosos purificou, fez água em vinho virar. 5 pães e 2 peixinhos ele multiplicou. Jesus, Jesus, ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, ele pode tudo. Se você não tiver glitter, não tem problema. Você pinta bem bonito de amarelo. Pode tudo. Jesus, Jesus não foi um homem nada comum, fez um monte de milagres. A sua lâmpada comum, seu poder não encontro em lugar. Mostrando que o nosso Cristo, simbolizando, né, gente, que o nosso Cristo, ele é a luz do mundo e ele brilha nas nossas vidas. E cada vez que a gente anda mais juntinho de Jesus, mais a gente brilha também com ele. E até quem estava morto ele fez de novo viver. Tem até uma musiquinha que diz: minha pequena luz eu vou fazer brilhar. Vocês já escutaram essa música? Minha pequena luz eu vou fazer brilhar. Onde quer que eu andar. Então a gente precisa brilhar para que as pessoas, que o mundo veja que nós servimos a esse Deus que é a luz do mundo. Jesus não foi um homem nada comum. Eu vou enfeitar aqui a minha folha. Nada comum, fez um monte de milagres incomum. Seu poder não encontro em lugar nenhum. Super-herói de verdade há somente um. Fez tempestade parar, leprosos purificou, fez água em vinho virar. 5 pães e 2 peixinhos ele multiplicou. Jesus, Jesus, ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, ele pode tudo. Jesus, Jesus, ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, ele pode tudo. Então olha só como ficou a minha tarefa de hoje. Então você coloca o título: A Cura do Cego de Nascença, João, capítulo 9. Desenha ou imprime uma lâmpada, pinta, colore do jeito que você quiser e coloca o versículo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 8, 12. Então faça essa tarefa, memorize esse versículo, lembre que o nosso Jesus, ele é a luz do mundo e que vocês, mesmo pequenos, precisam brilhar
neste mundo de trevas, né, que é o mundo no qual nós vivemos, que é o mundo de pecado, para que as pessoas vejam que vocês são diferentes, certo? Então, essa foi a tarefa de hoje. Que história mais bela, né, que a gente acabou de ver, né, pessoal, sobre o cego de nascença, que Jesus teve compaixão dele e disse: eu tenho que curar essa pessoa para ir para o meu reino. Então agora, gente, como a gente viu na história, que Jesus sempre é santo e nele não há nada escuro. Então vamos cantar Deus é santo. E a letra dessa música diz assim, criança, a gente vai passar uma vez, depois canta com vocês. Deus é santo, santo e puro. Deus é luz, nele não há nada impuro. A Bíblia assim o diz, que Deus é santo e puro. Que Deus é luz e nele não há nada impuro. A gente vai cantar uma vez e depois a gente repete. Vamos cantar novamente para vocês absorverem e aprenderem esse ensino que é tão importante. Deus é santo, Ele é puro e Ele é luz. Vamos cantar novamente? Muito bem, crianças, então nós estamos chegando ao final do nosso Momento da Criança nesta tarde. E não só nesta tarde, mas nesse período. Passamos 3 meses aqui com vocês, né? Fazendo o Momento da Criança todo domingo à tarde. E no próximo domingo, se Deus permitir, nós estaremos juntos sim. Mas pela manhã, aqui na igreja local, né? Nossa igreja congregacional conservadora das Malvinas, 9h30 da manhã. Então, nós convidamos vocês, crianças que fazem parte aqui da nossa igreja e da nossa cidade, a estarem conosco domingo pela manhã. E nós vamos continuar louvando a Deus, adorando o seu nome, estudando a sua palavra, né? Nossos professores Debinha e Ana Lívia estarão aqui com vocês para ministrar a palavra para vocês. Então, nós vamos estar esperando vocês aqui no próximo domingo. Então, desde já eu quero agradecer a todas as crianças que estiveram conosco ao longo desses domingos, né? Que nós estávamos numa pandemia, né? Não podíamos vir à igreja, mas graças a Deus as coisas estão ficando melhores e nós já podemos vir à nossa igreja, podemos estar aqui junto com os nossos irmãos, com os nossos amiguinhos, lógico, tendo
todos os cuidados necessários, mas nós já podemos ir para a igreja, então isso é uma alegria, louvado seja o Senhor por isso. Então eu quero agradecer desde já as crianças que nos assistiram, as crianças de Barreiras, que sempre estiveram aqui conectadas conosco, as crianças de João Pessoa, as crianças do Ingá, as crianças de Caruaru e a todas as outras crianças que estiveram conosco, e vocês também que são aqui da nossa igreja, que são da nossa cidade, nosso muito obrigada por terem estado durante esses muitos domingos aqui conosco. E também eu quero agradecer especialmente, né, as pessoas que estiveram conosco, que abraçaram esse projeto. Ai, meu Deus. Então, gente, eu vou fazer os agradecimentos, né? Porque antes Leni se emocionou, porque foi muito legal. A gente tá aqui fazendo várias coisas legais. A gente se alegrou de dar esse momento da criança. Então, eu quero agradecer por nossa direção, Fábio e Fabinho, muito obrigada. Pela nossa decoração, Marluce Moraes, por nossa parte musical, Matheus Cavalcante, Tioliene, e pela artística que faz nossos cartazes, Tia Aline. Então, muito obrigada por tudo mesmo. Então, venham para a igreja, como Tisolene diz, porque a igreja é o local de adoração, não é em casa. Então, venham aqui na nossa igreja, a igreja ISCM das Malvinas. Então, venha às 9h30 da manhã. Muito bem, agradecer também a Ana Lívia, a Debinha, a Mel também por ter estado conosco nestes dias, né? Aqui com vocês nesse momento da criança, e todas as pessoas que direta e indiretamente nos ajudaram com este trabalho. Ao nosso pastor Rubens Dutra, o pastor efetivo da nossa igreja, que sempre nos apoiou, sempre nos deu força para poder estarmos aqui nesse trabalho. Então, Deus abençoe rica e abundantemente. Aproveitem para vocês reverem o momento da criança. Tem uma série de lições aí para vocês reverem, cantarem, adorarem, né, ao nosso Deus. Então, fiquem com Deus. Deus abençoe rica e abundantemente. Domingo, aos que são daqui de Campina Grande, espero vocês 9h30 da manhã. E aos demais, Deus abençoe rica e abundantemente também. Com licença, e também se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho de notificações e compartilhar com seus parentes e amigos. Muito bem, Mel vai fazer uma oração de gratidão a Deus por tudo que Ele fez ao longo desses programas e pedindo que Deus continue nos abençoando. Vamos orar? Oremos. Senhor, nosso Pai que está no céu, Senhor, quero pedir por este dia em nossas vidas, Senhor, muito obrigada, Senhor, que o Senhor abençoe, Senhor, cada criança que estão nos assistindo, que nos assistirão, Senhor, abençoe, Senhor, a vida da direção, Senhor, que nos ajudaram nesses meses. Então, nos abençoe, Senhor. Muito obrigada por tudo. É isso que eu peço e agradeço. Amém. Amém. Mel, vamos cantar. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, te agradeço, né? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Tchau, até domingo que vem. Boa tarde, crianças. Sejam todas bem-vindas ao nosso MC, Momento da Criança ISCM.
Deus abençoe. Uma ótima semana. Fiquem com Deus. Então, tchau, pessoal. Deus abençoe sua vida. Beijão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Segura em suas mãos. Tchau.